Há algo com o qual todos nós podemos nos identificar em nossas vidas cotidianas, e estou me referindo à sedução. A sedução é uma experiência humana universal que é tão antiga quanto a história de Adão e Eva. É uma jornada na qual cada um de nós embarca, não importa quão velhos somos, quão espiritualmente maduros somos ou qual caminho da vida escolhemos, é como um fio que nos une a todos, remonta aos primeiros capítulos da humanidade na Bíblia e se estende até nossas vidas hoje. Então é muito importante reconhecer o que é a sedução. Imagine a sedução como um pequeno empurrão, um leve empurrão para fazer algo, muitas vezes algo que é imprudente ou até errado. No entanto, a sedução em si não é pecado, é apenas uma sugestão, uma possibilidade que passa pela nossa mente. É quando agimos sobre esta sugestão que ela se transforma em pecado. Nossas seduções podem vir de lugares diferentes. Às vezes vêm de nossos próprios desejos, como um desejo por uma fatia de bolo de chocolate, quando estamos em uma dieta rigorosa, de acordo com Tiago 1, verso 14. São nossos próprios desejos que nos levam à sedução. A Bíblia diz: mas cada pessoa é seduzida quando são arrastadas pelos seus próprios maus desejos e atraídas. Este versículo enfatiza que um aspecto da sedução está enraizado em nossos desejos humanos inerentes, que, quando não controlados, podem nos levar ao pecado. Às vezes a sedução vem do mundo ao nosso redor, das coisas que vemos, ouvimos ou experimentamos. 1 João 2, versículo 16 nos diz: porque tudo no mundo, a luxúria da carne, a luxúria dos olhos e o orgulho da vida, não vem do Pai, mas do mundo. O que este versículo está nos dizendo? Este versículo está nos ensinando que o mundo ao nosso redor, valores sociais, pressão dos pares e desejos materialistas também podem ser uma fonte de sedução e às vezes são as artimanhas do diabo. A história do rei Davi nos dá um exemplo disso em 2 Samuel 11. Davi, enfeitiçado por seus próprios desejos e pela visão sedutora de Batseba, caiu diretamente na armadilha da sedução, enviando-o para uma espiral descendente. Esta é uma narrativa de adultério e engano que resultou inteiramente da sedução. O rei Davi, ao ver Batseba se banhando, deitou-se com ela apesar de ser a esposa de Urias, um de seus soldados. Quando Batseba engravidou, Davi tentou iludir Urias, fazendo-o pensar que a criança era dele. Mas quando isso falhou, ele arranjou para que Urias fosse morto na batalha. Davi então se casou com Batseba, porém Deus ficou descontente. Deus enviou o profeta Natã para confrontar Davi, que se arrependeu de seus pecados. Apesar de perdoado, Davi enfrentou consequências severas, incluindo a morte de seu primeiro filho. Mais tarde, Davi e Batseba tiveram outro filho, Salomão, que se tornou um rei sábio e poderoso. Isso foi uma confusão enorme que estamos vendo aqui, mas também vemos o poder restaurador de Deus e o perdão em ação. Servimos a um Deus cheio de amor e misericórdia. Ele nos ama incondicionalmente. Nunca estamos tão desorganizados que Deus não nos perdoe e nos mostre seu amor e misericórdia depois de termos um coração arrependido. Em 1 João 1,9, a Bíblia diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Obrigado, Jesus. O diabo, também conhecido como Satanás, é uma figura-chave que tenta indivíduos procurando desviá-los da vontade de Deus. Outro exemplo notável disso é encontrado em Mateus 4, 1 a 11, onde Satanás tenta Jesus durante seu tempo no deserto. A Escritura diz que Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. No entanto, é importante lembrar que enquanto Satanás tenta, temos a capacidade através do Espírito Santo de resistir e superar essas tentações. Jesus é nosso modelo perfeito nesta passagem. Em todos os casos de sedução, é crucial notar que Deus Ele mesmo não nos tenta a fazer o mal. Tiago 1,13 declara claramente que, quando tentado, ninguém deve dizer que Deus é o tentador, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, nem tenta ninguém. Deus permite provações em nossas vidas para testar nossa fé e nos ajudar a crescer, mas Ele nunca nos atrai para o pecado. Interessantemente, as tentações não são sem sentido ou sem objetivo. Elas servem a uma função. Elas colocam nossa fé à prova. Elas verificam nossa obediência e medem nossa capacidade de nos recuperar. Assim como um ourives usa fogo para purificar o ouro, nossa fé é purificada pelo fogo da sedução. Tiago 1, 2, 4 nos encoraja a ter alegria em nossas provações, porque o teste de nossa fé nos torna pacientes e nos ajuda a crescer. Mas lembre-se, Deus Ele mesmo nunca nos leva à sedução. Ele permite provações para nos moldar, mas nunca nos tenta para o pecado. Agora,
A Bíblia é como um baú do tesouro cheio de histórias sobre sedução. É importante nos concentrarmos nessas histórias da Bíblia para que também possamos aprender com a experiência dos outros. Todos conhecemos a sedução de Eva no Jardim do Éden, que pode ser vista em Gênesis 3:1-6. A astuta cobra, mestra da decepção, torceu as palavras de Deus e brincou com os desejos de Eva, levando-a a ceder à sedução. Este evento levou ao primeiro pecado e teve enormes consequências que afetaram toda a humanidade. Por outro lado, a sedução de Jesus no deserto revela que não precisamos ceder à sedução. As Escrituras nos dizem que Jesus estava cansado e com fome de jejuar, mas ele ainda conseguiu resistir às tentações do diabo. Sempre que o diabo o provocava, Jesus respondia citando as Escrituras. Isso nos mostra como a palavra de Deus pode ser uma ferramenta poderosa em nossa luta contra a sedução. Sim, por vezes, resistir à sedução pode parecer uma tarefa realmente difícil, mas a boa notícia é que não estamos sozinhos. Podemos solicitar a ajuda de Deus por meio da oração. Lembra o que aconteceu no jardim do Getsêmani? Jesus instruiu a seus discípulos para vigiarem e orarem para não cederem à sedução, conforme Mateus 26:41. Quando oramos, nos conectamos com Deus e podemos acessar sua sabedoria e força. Outra maneira pela qual podemos nos preparar para resistir à sedução é conhecendo a palavra de Deus. A Bíblia é como nossa arma espiritual, conforme Efésios capítulo 6, em versículo 7, é a espada do Espírito. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele usou as Escrituras para se defender. Podemos fazer o mesmo memorizando versículos da Bíblia, meditando nas palavras de Deus todos os dias e procurando viver por elas. Ler as Escrituras diariamente e você ficará surpreso com os resultados. Aqui está mais uma tática que podemos adotar para evitar situações que possam nos levar à sedução. A história de José nos fornece um excelente exemplo disso em Gênesis 39, versículos 6-12. Vemos que José não hesitou quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, ele fugiu dela. Assim como José, podemos optar por nos distanciar de lugares, coisas ou pessoas que possam nos seduzir. Fuja como se sua vida dependesse disso, porque de fato depende. Aqui está mais uma notícia positiva, em 1 Coríntios 10, verso 13, o apóstolo Paulo nos assegura que Deus é fiel. Ele não permitirá que sejamos seduzidos além do que podemos suportar e, quando formos seduzidos, ele nos mostrará uma saída. Portanto, sempre que enfrentarmos a sedução, podemos ter certeza de que há uma saída. Deus nos concede a força para resistir e a sabedoria para encontrar um caminho para fora. Algo ainda mais impressionante é que Deus não apenas nos oferece uma saída da sedução, mas também promete nos abençoar quando resistimos à sedução. Em Tiago 1, verso 12, a Bíblia diz: Feliz é o homem que suporta a sedução, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Pode parecer desafiador resistir à sedução, mas Deus promete a coroa da vida àqueles que o amam, àqueles que resistem ao diabo, àqueles que triunfam. Isso nos incentiva a permanecer firmes e resistir à sedução. Portanto, lembre-se de que as seduções são parte de nossa jornada na vida, mas isso não significa que devemos ceder a elas. Com a graça de Deus, sua palavra e evitando coisas que possam nos seduzir, podemos permanecer fortes. Somos chamados a viver em vitória sobre a sedução, assim como Daniel em Daniel 1, verso 8, onde Daniel escolheu não comer a comida do rei, e como Esther em Esther 4, verso 14, onde Esther resistiu corajosamente à sedução de permanecer quieta quando seu povo estava em perigo. Também somos chamados a permanecer firmes quando enfrentamos seduções. De agora em diante, comprometa-se a resistir à sedução. Talvez você possa memorizar um versículo da Bíblia que fale com sua situação. Talvez você possa reservar momentos específicos para orar todos os dias. Ou talvez você possa fazer um esforço consciente para evitar situações que possam seduzi-lo. Encorajo você a dar esses passos em nossa luta contra a sedução. Vamos nos motivar compartilhando nossas histórias e nossas vitórias. Sinta-se à vontade para deixar seus testemunhos na seção de comentários abaixo. Comprometamo-nos a viver uma vida que agrade a Deus, uma vida de vitória sobre a sedução. Mas lembre-se, não estamos fazendo isso com nossa própria autoridade, estamos confiando no poder de Deus. Agora, vamos orar. Quero que você repita esta oração comigo, seja repetindo as palavras ou dizendo-as em sua mente, para que você possa receber todas as bênçãos desta oração. Senhor, apresento diante de Ti hoje minha necessidade de discernimento no meio do tumulto e da confusão do mundo. Clamo para que Tua voz se destaque claramente, guiando-me no caminho que devo seguir. Assim como Salomão buscou discernimento acima de tudo, também peço discernimento para enfrentar os desafios da vida e tomar decisões que Te glorifiquem.
Senhor, que tu ilumines meu entendimento, amplifies minha visão e me preenchas com tua sabedoria celestial. Amado Senhor, peço vigor. Muitas vezes, sou confrontado com minhas fragilidades e limitações, mas me consolo com a certeza de que és minha fortaleza. Concede-me a energia para enfrentar adversidades e resistir às seduções. Sempre que me sentir exausto ou desanimado, rogo que me recordes de tua promessa, que tua graça é suficiente para mim e que teu poder é aperfeiçoado em minha fraqueza. Pai, peço para que teu amor transborde em meu coração. Agradeço, Senhor, porque teu amor é paciente, generoso e infinito. Auxilia-me a amar os outros como tu me amaste. Auxilia-me, Senhor, a ser gentil com todos, mesmo com aqueles que diferem de mim, e a manifestar teu amor em todas as minhas ações e palavras. Rogo por fé para depositar em ti total confiança. Auxilia-me a possuir um tipo de fé que confia em ti durante as noites mais escuras e nos dias mais tempestuosos. Ó Senhor, fortalece minha fé, relembra-me de tua constância e auxilia-me a confiar em teu desígnio para minha jornada. Pai, busco a coragem para defender a verdade, a justiça e minha fé. Que tu me concedas a audácia de viver minha fé, independentemente das circunstâncias que enfrento. Que eu sempre tenha a valentia de fazer o que é correto, mesmo quando não for popular ou fácil. Também rogo pela paz, Senhor, o tipo de paz que transcende todo entendimento, a paz que apenas tu podes proporcionar. Em um mundo repleto de caos, estresse e incerteza, que tu acalmes meu coração, tranquilizes minha mente e me concedas a serenidade que advém do conhecimento de que tu estás no comando. Querido Senhor, peço para que minha vida glorifique teu nome. Que meus pensamentos, minhas palavras e minhas ações te representem. Auxilia-me a viver de modo que irradie tua luz no mundo, que aproxime os outros de ti e que cumpra teu propósito para minha existência. Clamo no nome sagrado de Jesus, nosso Redentor. Deposito minha confiança em teu amor inabalável, em tua misericórdia ilimitada e em teu plano celestial para minha jornada. Amém. Declaro que todas as graças deste clamor estão sobre ti em nome de Jesus. Comente com a palavra Amém e aceite este pedido ao Deus Todo-Poderoso. Não deixe de compartilhar seus testemunhos nos comentários. Envie este vídeo para ao menos um de seus entes queridos ou um amigo que saibas que possa precisar das bênçãos desta oração. A Deus seja toda a glória. Que o Senhor te abençoe abundantemente e poderosamente em nome de Jesus. Amém.